noite a todos, sejam bem-vindos à nossa jornada para a recuperação, caminho para a recuperação. Nós estamos chegando na metade da nossa jornada. Quando eu estudava na faculdade que eu estudava, eram 5 anos, e exatamente no 3º ano, aqueles alunos eram responsáveis por uma festa. Essa festa chamava Festa do Equador. Chegava no meio do ano, do 3º ano, tinha a Festa do Equador, quando se cruzava então a linha do Equador e dizia assim: você está na metade do curso, então vamos celebrar. Ao terminar essa mensagem de hoje, nós estaremos na metade da nossa jornada. Estou muito feliz de ver vocês aqui, sei de alguns que estão caminhando conosco já há 2 domingos, outros chegaram domingo passado, sei também de alguns que estão aqui, estão chegando hoje. Sejam todos bem-vindos a essa jornada. Estamos buscando entender um caminho melhor para as nossas vidas, entendendo um caminho oferecido por Deus, mostrando Jesus Cristo como esse nosso guia. Sexta-feira tivemos a nossa primeira reunião do Celebrando a Recuperação. Durante esse mês de fevereiro, nós estaremos trazendo convidados especiais, ou até mesmo trazendo algum tema especial. Nós ainda vamos esperar para fazer a Jornada dos Passos para março, e você pode estar com a gente, já conhecendo. Nós estamos mostrando como funciona esse programa, mostrando as regras, mostrando para eles as ferramentas. Nós tivemos 130 pessoas presentes nessa última sexta-feira. Sei que alguns ainda se tornaram impotentes frente à televisão, se tornaram impotentes frente ao final da novela, mas eu quero dizer para você assim: tenha coragem, abra a mão do controle da TV e venha aqui conosco participar do Celebrando a Recuperação, dessa jornada. Tenho certeza que você será muito abençoado. Na semana passada, então, nós dissemos que todos precisam de recuperação, porque nenhum de nós é perfeito. O mundo é imperfeito, todos nós temos sido magoados, nós temos dependências, todos temos mau hábitos que gostaríamos de mudar. No final das contas, todos nós precisamos de recuperação, e aprendemos que para dar esse primeiro passo, esse princípio que nós precisamos entender é o princípio da realidade, que diz que reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Essa realidade e esse princípio estão baseados em Mateus capítulo 5, versículo 2, que diz: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Na verdade, a questão maior é que, de alguma maneira, nós precisamos sair de uma armadilha que nós mesmos criamos para nós quando nós queremos brincar de ser Deus. E nós queremos então controlar todas as coisas, nós queremos controlar a minha família, controlar os meus pais, a minha esposa, o meu marido, controlar os meus filhos, e isso causa canseira. Eu fico cansado, isso traz frustração, e eu sei que isso me frustra, porque eu não consigo, mas eu continuo tentando manter o controle da minha vida. Eu uso máscaras, eu finjo ser a quem eu não sou, e às vezes eu me torno muito bom nessas máscaras, eu me torno um ótimo artista. Mas como é que eu saio dessa armadilha? Como é que eu escapo desta negação? O antídoto para essa negação tem um nome, e ela se chama dor. Na verdade, eu preciso entender que muitas vezes a dor, ela se torna um alarme que toca, mostrando para mim que eu estou errado, que eu estou tentando ser o próprio Deus da minha vida. E esses alarmes, essa dor, ela pode acontecer de algumas maneiras, e Deus muitas vezes promove essa dor. Muitas vezes Deus não promove, Deus simplesmente se afasta e permite que nós mesmos nos machuquemos. Uma das maneiras como isso acontece são através de crises,
crises nas nossas histórias, situações difíceis que vivemos. Essas crises podem ser doenças que mostram para nós o quanto nós somos impotentes, quanto nós dependemos de medicação, quanto nós dependemos de um diagnóstico preciso, de um especialista, de um bom hospital. Essas doenças muitas vezes nos deixam inseguros e nessa dor nós começamos a entender o quanto nós somos impotentes. Muitas vezes é um estresse, é uma repetição de algo que nos deixa cada vez mais cansados e nós entramos numa fadiga tal que nós então ficamos estressados. Podemos entrar por um caminho de dor, de medo. Alguns começam a gerar dentro de si uma fobia, e essas coisas começam a aflorar, e a gente não sabe como isso acontece, de repente nós nos sentimos totalmente incapazes. Essas crises acontecem, pode ser uma perda de um emprego, sentimos totalmente competentes, sucesso total, e de repente algo acontece, nós perdemos aquela referência. E muitas vezes essas coisas acontecem para que nós possamos, é um alarme que Deus dispara, para que nós possamos perceber que nós não temos controle de todas as coisas. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por uma confrontação. A confrontação, ela acontece geralmente quando nós temos alguém que se preocupa conosco. Alguém corajoso o suficiente para dizer para nós: você está pisando na bola. Alguém que ame você o suficiente para confrontar você e dizer a verdade: você está perdendo tudo, você está perdendo a sua família, você está quase perdendo a sua saúde, você está quase perdendo o seu trabalho. Muitas vezes essas confrontações, Deus usando pessoas para que nós possamos entender que nós estamos doentes, nós estamos querendo controlar as situações. Eu falei hoje de manhã e quero falar agora à noite também. A nossa audiência jovem é maior à noite, e eu quero que jovens, vocês prestem atenção. Quero que vocês saibam uma coisa: muitas vezes vocês creem que têm o controle total da vida de vocês, e vocês brigam com os pais de vocês, lutam contra, se tornam até mesmo indisciplinados, confrontam a autoridade dos pais. E eu quero dizer que Deus permite que os pais tenham autoridade sobre os filhos. E quando seus pais estão, na verdade, confrontando vocês, na maioria esmagadora das vezes, é o próprio Deus querendo trazer você de novo para um caminho de sanidade, um caminho real, um caminho que evita a dor. E nós precisamos aprender que existem pessoas que nos amam e que querem nos ajudar, e nós não podemos tapar os nossos ouvidos. E uma coisa que acontece muito frequentemente é nós, filhos, ignorarmos as palavras dos nossos pais. Os nossos pais nos amam, eles querem o melhor para as nossas vidas, e quando eles nos confrontam, eles estão nos mostrando que o nosso caminho é um caminho que vai gerar, se não gerou ainda, vai gerar dor, vai gerar feridas. E nós precisamos honrar pai e mãe e aceitar essa confrontação. Mas muitos de nós não gostamos desses alarmes. Nós dizemos assim: que alarme estúpido, vamos desligar isso daí. Quando acontece aqui na igreja, o alarme de incêndio dispara. A gente já manda alguém: Carlão, corre lá e desliga aquela porcaria. Muitas vezes é assim que a gente reage. Enquanto o prazer que sentimos com o nosso próprio caminho for maior que a dor, nós não mudamos o caminho. Até que essa dor se torne maior que o nosso prazer. Até que a dor seja maior que toda e qualquer recurso que eu goste de ter com aquelas coisas, não seja maior, eu não ouço. E muitas vezes nós, mesmo vivendo crises, confrontações, nós precisamos passar pelo que nós vamos chamar de catástrofes. Espero que nenhum de vocês precise experimentar uma catástrofe na vida de vocês. Uma catástrofe acontece quando o fundo desaba, quando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente ou socialmente, nós caímos no fundo do poço.
O que geralmente acontece na verdade, é um Deus que nos ama, mas que Ele dá um passo para trás. Ele diz assim: ok, você quer continuar? Você quer continuar fazendo do seu jeito? Eu te amo, eu adoro você, eu quero estar com você, mas se é esse o seu caminho, vá, siga em frente. Quem esteve aqui domingo passado, nós vimos isso acontecer com Sansão. Sansão era alguém escolhido por Deus, amado por Deus, com uma missão dada por Deus, mas ele queria ter o controle. E em um certo momento Deus disse: chega, daqui para frente você está por sua conta e risco. Você gosta da Dalila? Então bom, então vai lá beijar a Dalila, vai ver o que essa menina gosta de verdade. E muitas vezes a catástrofe alcança as nossas vidas. Então, nós colhemos o que nós semeamos, e nós sentimos o impacto que causa a catástrofe. E muitas vezes essa catástrofe, como na vida de Sansão, só nos é permitido voltarmos a Deus novamente para nos arrependermos, mas a nossa vida toda já foi, na verdade, consumida pela nossa negação. Hoje, eu quero seguir em frente nesse caminho, quando nós então entendemos, passamos por essas crises, passamos por essa confrontação e até por catástrofes, e então admitimos que somos impotentes. Nós vencemos a negação, nós então conseguimos dar esse primeiro passo, é preciso dar então agora um segundo passo. Esse segundo passo é o princípio 2, que nós chamamos da esperança. Ele diz o seguinte: eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. O segundo passo é o passo que nós podemos chamar como o passo que diz assim: então agora que você entendeu que você não é capaz, então agora está na hora de você abrir o seu coração, para você perceber que existe alguém que te ama de fato, alguém que quer o melhor para a sua vida, alguém que deseja que você viva plenamente aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Mas para isso é preciso abrir o seu coração, sinceramente crer que esse Deus existe, crer que você é importante para esse Deus, e que Ele tem poder para te ajudar na sua recuperação. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Ou seja, o segundo passo exige que eu reconheça então a existência de um Deus, que eu não sou o Deus, que eu não posso controlar as coisas, que eu não posso controlar as pessoas, eu não consigo controlar a mim mesmo. Ao entender isso, eu começo então a olhar, então quem controla todas as coisas? Deus. Deus controla todas as coisas. Na verdade, queridos, reconhecer a existência de Deus não é tão difícil. Nós vivemos até num país onde, se fizermos uma pesquisa, a maioria das pessoas diz sim que acredita em Deus. A grande dificuldade é que cada um, de alguma maneira, idealiza o seu Deus. Nós hoje vivemos inclusive num momento de opções. Nós temos opções, nós podemos escolher o Deus que nós queremos. Hoje nós até entendemos a nossa impotência, mas nós nos colocamos diante de deuses que não é o Deus. E o Deus que nós falamos aqui é um Deus criador, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus dos hebreus, o Deus do povo de Israel, o Deus dos judeus. E não tem um judeu melhor para nos dizer quem é esse Deus do que o apóstolo Paulo. Eu gosto do apóstolo Paulo e nós vamos estudar o apóstolo Paulo e sempre traremos aqui as palavras de Paulo. Paulo como um estudioso, como alguém conhecedor de toda a tradição judaica, alguém que nasceu e cresceu sendo ensinado aos 12 anos.
Ao passar pela cerimônia da sua emancipação, por ele ter sido treinado para ser um fariseu, ele já sabia de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 12 anos, como um jovem judeu que era, ele já sabia as leis de Moisés de cor. E a partir daí ele então começava a aprender sobre os profetas e decorar esses textos. Os escritos de Paulo são tão importantes, inclusive para nossa humanidade, que é impossível estudar filosofia sem passar pelo aquilo que Paulo escreve sobre Deus. Se você já leu como eu, O Mundo de Sofia, que é uma história de uma garota que é ensinada sobre o mundo da filosofia, ela aprende sobre vários filósofos, mas tem um capítulo que fala sobre quem? Sobre Paulo. Porque Paulo foi um estudioso. Os seus documentos, eles têm hoje uma autoridade. Os judeus mesmo hoje, não mais aceitando o que Paulo fala, eles são obrigados a estudar. Quando se fala de rabinos da época de Cristo, e quando se faz estudos sobre esses rabinos, Paulo precisa ser estudado. E Paulo, a história conta que provavelmente ele nasceu 10 anos depois de Jesus Cristo. Quando Jesus foi preso e julgado pelas autoridades judaicas, Paulo provavelmente já era ali um líder trainee, sendo preparado para assumir uma posição de liderança futura, e ele viu Jesus sendo preso, sendo julgado, sendo morto. Paulo só vai entender a sua impotência, nós estamos falando aqui de celebrando a recuperação, só vai entender a sua impotência quando um dia num caminho indo para Damasco, se dirigindo para uma cidade onde ele iria ali eliminar os seguidores de Jesus, o próprio Jesus Cristo aparece a ele. Olha que privilégio Paulo teve, foi confrontado pelo próprio Cristo. Cegado pela glória de Cristo, ele entendeu quem era Jesus. Trocou o seu caminho, a sua negação, a sua religiosidade, por Jesus. E nós temos hoje escritos no Novo Testamento, a maioria dos livros por Paulo. E o livro precioso que você precisa ler e aprender sobre ele é Romanos. Tanto que nós, essa semana, nos reunimos, eu, André, Luiz Riscado, Israel Mazacorati, nós decidimos que uma das classes do Crescer será sobre Romanos. Nós vamos estudar Romanos, estudar como Paulo escreve essa teologia de Jesus para os nossos dias. E olha só como Paulo, conhecedor de toda a doutrina judaica, como ele apresenta a Deus, e ele mostra quem é esse Deus que você precisa reconhecer, quando ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na verdade, Paulo vai dizer, e nós vamos ver isso, que Deus é invisível, Deus não se pode ser visto, mas tem uma maneira de você ver Deus, através da sua criação. Se você teve oportunidade de ir para a praia, nesse começo de ano, é impossível olhar aquela imensidão daquele oceano Atlântico, aquelas montanhas, e todos aqueles seres vivos que vivem dentro do oceano, sem, em nenhum momento, perceber que existe um Criador. É impossível ir para as montanhas, olhar essa natureza, olhar uma floresta amazônica, que até hoje se descobre novos seres vivos, ir até as maiores profundidades dos oceanos, subir aos céus, um céu infinito. Se você não faz isso, se você tem Instagram, segue o Instagram da NASA, para que todo dia a NASA posta uma foto. Hoje postou uma supernova, algo maravilhoso, algo muito maior do que a nossa própria consciência é capaz de descrever. Não consigo dizer o que é aquilo, mas tudo aquilo é regido, marés sobem e descem, as fases da lua, as estações do ano, dia e noite.
É impossível não crer que existe um poder superior que dirige todas essas coisas. E mesmo hoje, os próprios cientistas, eles estão escrevendo os seus tratados e eles começam a admitir que existe algo maior, inexplicável, um poder superior. E nós cremos nesse poder superior, e esse nosso poder superior é Deus, o Criador do céu e da terra. Até aí, queridos, eu quero dizer para vocês que crer nisso não é tão difícil. Há evidências físicas. O mais difícil mesmo é nós compreendermos esse caráter de Deus. Entender quem é esse Deus Criador. Ele é um Deus invisível, eu não consigo enxergá-lo. Eu enxergo a sua criação. O seu poder manifestado na sua criação. Mas eu não sei quem é Deus, eu não vejo Deus. Então conhecer o caráter de Deus, a sua essência, como Ele é, como Ele pensa, o que Ele faz, o que Ele diz, se torna um desafio. Mas aqui nós precisamos entender algo que Paulo nos revela. Paulo, que conheceu Deus, seguiu todas as coisas que Deus escreveu através de Moisés e pelos profetas, teve um encontro com Jesus. E mais tarde, escrevendo para uma igreja em Colossos, ele diz assim que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Deus que era invisível, e é invisível, há 2000 anos atrás, enviou seu Filho Jesus, para que homens e mulheres, crianças e adolescentes, pudessem ver quem era Deus, através de Jesus de Nazaré. O texto de Colossenses continua descrevendo essa imagem de Deus em Jesus Cristo, dizendo que toda a plenitude de Deus habitava em Jesus. Por isso que quando nós lemos o Evangelho, lemos os atos de Cristo, nós vemos em Cristo, Deus em Cristo. Nós vemos poder sobre os ventos fortes, sobre a tempestade, sobre a natureza. Nós vemos o poder de Deus em Jesus através da multiplicação de pães. Nós vemos o poder de Deus em Jesus através da cura das doenças, expulsando demônios, poder sobre o sobrenatural, sobre os seres invisíveis. E se não bastasse tudo isso, poder sobre a morte. Jesus ressuscita mortos, ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo, ressuscita o seu amigo Lázaro. Por isso as pessoas queriam tocar em Jesus, porque em Jesus habitava Deus, era o próprio Deus. Por isso aquela mulher que sangrava há 12 anos, queria encostar sua mão em Jesus, porque sabia que ali Ele era Deus, e encostando em Jesus, ela seria curada. Eu fico pensando como deve ter sido precioso e um privilégio daqueles que viveram na Palestina naquele tempo, e puderam ver Jesus, olhar os olhos de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Como João, encostar o ombro nos ombros de Jesus, porque estava encostando em Deus. O problema é que Jesus já passou por nós há 2000 anos atrás. E nós ficamos muitas vezes, nós não lendo as suas escrituras, lendo as histórias de Jesus, nós perdemos de novo a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. E na nossa impotência e na nossa negação, nós começamos a transferir o caráter do nosso pai terreno para Deus. Mesmo que você não queira, nós, muitas vezes, somos influenciados a saber quem é Deus através dos nossos pais. Se você foi alguém privilegiado, que teve um pai amoroso, um pai que cuidou de você, que te deu os recursos que você precisava, você é privilegiado porque você tende a conhecer esse mesmo Deus invisível, através do caráter do seu pai. Mas nós sabemos que nem meu pai, nem o seu pai tinham um caráter íntegro. Em algum momento ele falhava. E alguns falharam de maneira crítica,
Alguns dos nossos pais nos machucaram, foram excessivamente violentos conosco, abusaram moralmente de nós na infância, quando até alguns, nós sabemos de história, foram abusados sexualmente pelos seus pais. Alguns sofreram a insegurança de um pai ausente que não voltava para casa. E quando voltava alterado por drogas, por álcool. E havia um ambiente de medo. Se escondia-se do pai porque o pai se tornava violento. Alguns experimentam um pai que não trazia o recurso para casa. Era obrigado a ver muitas vezes a própria mãe, a mulher se fazendo em 1000 pessoas, para tentar trazer o recurso. E nós colocamos essas dores, essa mágoa que nós temos, nós transferimos para Deus, e começamos a entender que esse Deus também é um Deus que não olha para nós, que Ele gosta de todo mundo, mas não gosta de mim, que Ele cuida de todos, mas não cuida de mim, que Ele ajuda e protege a todos, mas Ele não me protege. Eu vejo o outro e fico olhando, esse é abençoado e eu não sou abençoado, porque isso machuca. Mas aqui eu queria mostrar para vocês um texto onde Jesus, lembra-se, Jesus, Ele é o Deus invisível, o Deus visível. E Ele nos conta uma história. E essa história ela é muito importante dentro do Evangelho de Jesus. Talvez é uma das histórias mais fascinantes que Jesus contou para os seus ouvintes. Nós chamamos de uma parábola, porque é uma história paralela. Ela não é uma história real, mas é uma história que, de alguma maneira, ela nos traz uma visão da realidade espiritual. Nós conhecemos essa parábola de Lucas 15, a partir do versículo 11, como a parábola do filho perdido. Eu não sei quando decidiram que essa parábola tinha que ter esse nome, porque você ler a história, Jesus nunca disse que era um filho perdido. Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos. Olha a ideia de Jesus querendo mostrar o papel de um pai. Se tivéssemos que mudar o nome dessa parábola, eu creio que o melhor nome era a parábola dos 2 filhos perdidos. E eu quero convidar você a ler comigo essa parábola, a partir do versículo 11 de Lucas, capítulo 15. Hoje eu coloquei aqui na tela para você. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura na tela. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, escreva na sua Bíblia. Mastigue essa palavra. Guarde ela no seu coração. Diz assim a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se você esteve aqui quando nós começamos essa jornada, há 2 domingos atrás, nós falamos dos 2 caminhos que as pessoas buscam Deus. E essa história que Jesus conta fala muito sobre isso. Eram 2 filhos, conviviam com o pai, mas nenhum deles amava de fato o pai, porque eles estavam muito mais interessados nas coisas que o pai poderia dar a eles, do que ter, na verdade, envolvimento com o pai, uma comunhão plena com o pai. O mais novo, por ter uma mente mais aberta, relativista, decidiu viver a vida do seu jeito. Buscou o seu pai e pediu a parte que ele tinha da herança por direito. Para a época e para nós até hoje, herança se é dada quando se morre. É uma facada no peito do pai o que aquele filho faz, porque ele diz assim: pai, eu não quero você, eu quero o meu dinheiro. Eu quero o dinheiro que você tem e que é meu. O pai não o confronta, simplesmente faz o cálculo. Mais tarde o filho vai viver a sua vida, na sua própria força, ter o controle, brincar de ser Deus. Envolve-se numa vida cheia de pecado, gasta todo o dinheiro com amigos, com festas. O irmão mais velho diz que gastou inclusive com prostitutas, a ponto de não ter nada, não sobrar mais nada. Experimenta uma catástrofe. É o próprio pai dizendo assim: você quer, então eu vou ficar, você pode ir, mas eu vou ficar. Esse filho, caindo em si, tenta buscar como se alimentar, consegue um serviço que é alimentar porcos. A história está sendo contada para um ouvinte judeu. O judeu não come carne de porco, o porco é impuro. O que Jesus estava querendo mostrar era que aquele jovem estava realmente no fundo do poço, porque o que ele fazia era alimentar animais impuros. E se ele quisesse comer alguma coisa, ele deveria comer inclusive a própria comida dos porcos. Perdeu tudo. Ele então pensa e diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero mais ser filho do meu pai, porque eu não mereço ser filho do meu pai. Ele entende, cai a máscara, entende a sua impotência, reconhece que existe Deus, existe o Pai, mas ele fala assim: se ele somente me aceitar como empregado, eu já vou ficar feliz, porque o empregado do meu pai come alguma coisa. Ele vai chegando perto da propriedade, a ponto de que quando o pai avista o filho, o texto diz, Jesus conta que o pai vai ao encontro do filho, o abraça, e o filho está sujo, fedido, com as suas roupas rasgadas, descalço, e ele diz: pai, pequei contra ti pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, eu só quero poder ficar na sua propriedade, poder me alimentar. O pai amoroso diz assim: você é meu filho, tragam a roupa para o meu filho, tragam um anel para o meu filho. Eu quero que as pessoas saibam que ele é o meu filho, e toda vez que olharem para o anel, saberão que ele é meu filho. Coloque um calçado nos seus pés, pois somente quem é escravo anda descalço, e o meu filho não é escravo, ele tem um pai que o ama, e ele pode ser calçado. Traga o calçado para esse meu filho. E o mais eu quero,
matem aquele novilho gordo. Nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho mais novo voltou. A festa estava rolando solta. O som estava alto, a ponto do que o irmão mais velho ouve de longe a música. E pergunta para o seu servo, o que está acontecendo? Você não soube? O seu irmão mais novo voltou. O quê? Voltou. Com uma mão na frente e outra atrás. E o seu pai já deu roupa, já deu o anel, já deu o calçado, e matou o novilho gordo. O irmão mais velho ficou feliz. Ficou. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender que Jesus está contando essa história para dois tipos de pessoas. Não só para aquele que tenta viver a sua vida do seu jeito, mas também para aquele que também, de alguma maneira, entende esse poder superior, mas cai numa armadilha de querer agradar esse poder superior fazendo obras, tentando resolver a sua vida seguindo regrinhas, sem ter comunhão plena com o Pai. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho se interessavam pelas coisas do pai, a ponto do filho mais velho ficar revoltado. Por quê? Porque aquele sapato, aquela roupa, aquele anel, era do filho mais velho, a herança do mais novo já tinha sido gasta, o que sobrou era do mais velho, ou seja, o que o pai estava queimando no fogo, agora era do mais velho, e o mais velho não quer dividir. E muitos de nós somos religiosos, a ponto de que nós detestamos irmãos mais novos, porque irmão mais novo dá trabalho, irmão mais novo se suja, volta sujo, fedido, eu tenho que repartir com ele aquilo que o pai me dá, além do ponto que eu fico extremamente revoltado, porque a vida que eu quero levar não dá certo, eu fico bravo, eu acho, e como o próprio filho diz aqui, eu trabalhei como escravo, e ele nunca foi escravo, mas ele fazia as coisas como se ele fosse um escravo, carregava um peso que não era dele, e o pai, o tempo todo acolhe esse filho mais novo e esse filho mais velho, Jesus mostrando para os seus ouvintes, e nós hoje, que existe sim um pai que nos ama aquele que tenta viver a sua vida do seu jeito, mas também ama aquele que de alguma maneira está hoje escravo da religiosidade. Em nome do próprio Deus, hoje quer ser o dono da verdade, dizer se está certo, está errado, se pode, se não pode. Mas não é suficiente apenas saber que Deus ajudará. Você tem que agir também, você tem que tomar uma decisão. E aqui eu quero entrar no princípio 3, para que nós possamos ir finalizando essa mensagem. O princípio 3 fala então, que assim que eu entendo que existe esse poder superior, existe esse Deus que me ama do jeito que eu sou, seja eu, um louco varrido, inconsequente, fanfarrão, mas Ele ama também aquele que de alguma maneira está tentando fazer as coisas tudo certo, mas também está se dando mal, está revoltado, acha que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, que Deus está gastando as bênçãos com quem não deveria gastar. É preciso passar um segundo passo, é o passo do compromisso, que é conscientemente confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Isso está baseado no texto que eu tenho apresentado todos os domingos aqui, Mateus 11, 28 a 30, que diz: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça, não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. O que você ouviu e leu em Lucas 15 é uma parábola. Se fosse contar a história, de fato, a história teria um outro final, porque ela
estaria acontecendo de uma maneira diferente. O filho mais novo vai para a gandaia, vai fazer do seu jeito. E o filho mais velho chega para o pai e diz assim: pai, eu vou atrás do nosso irmão. Na verdade, queridos, o que nós precisamos entender no compromisso 3, de reconhecer Jesus, é reconhecer Jesus como nosso irmão mais velho, aquele que vem atrás de nós, e vem para nos trazer de novo a entender a nossa impotência, a sanidade. Jesus deixa a comunhão com o Pai, e vem representando o Pai, abre mão das suas vestes celestiais, para nos dar vestes que cubram os nossos pecados, a nossa nudez, a nossa imoralidade, os nossos maus hábitos. Jesus nos dá o anel do Pai, para que nós nos tornemos filhos de Deus de fato, filhos amados. Jesus nos dá o calçado dele, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas sejamos filhos do Deus amado. Jesus morre na cruz, nu, para que tivéssemos as nossas chagas, as nossas doenças, nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus na cruz. Jesus se torna o nosso irmão mais velho, o irmão mais velho ideal, perfeito, que vem até nós e diz assim: volta para o Pai, o Pai te ama, o Pai deseja que você esteja com Ele, creia em mim, eu posso te levar até o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus de Nazaré. E o que nos impede, o que nos impediria de dar esse passo? De reconhecer em Jesus esse caminho para chegar até Deus, de reconhecer então em Jesus esse poder superior. Brevemente eu quero mostrar para você esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, um encontro muito especial, a partir de João capítulo 3, o versículo 1 a 16, eu trouxe aqui alguns versículos que mostram esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos também era um chefe, era um líder religioso, mas ele estava tomado pela religiosidade, a ponto de ele não conseguir mais enxergar a Deus, o Pai. Ele só conseguia ver um Deus juiz, um Deus que mandava matar. Ele não conseguia ver um Deus que amava. E ele fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos pergunta novamente: como pode ser isso? Disse Deus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E olha só que bonito, porque aqui vem João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Deus envia o nosso irmão mais velho para nos salvar, para nos resgatar. E quando ele vem ao nosso encontro, nós precisamos aceitar esse Jesus e tomar uma decisão de permitir nascermos de novo. O que Nicodemos não entendia, como voltar de novo ao ventre da sua mãe, mas o que Jesus está querendo dizer assim, nascer novamente espiritualmente, tornar-se novamente um bebê, e começar a experimentar de novo a dependência total de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que voltar a ser bebê, e voltar a depender totalmente do nosso Pai, como um bebê natural depende.
O problema é que nós trazemos as nossas mágoas, as nossas feridas, aquilo que nós vivemos muitas vezes na nossa infância, na nossa adolescência. E isso muitas vezes cria em nós assim, um impedimento de permitir que alguém então agora comece a controlar a nossa vida. Até que nós éramos criança, quem controlava a nossa vida nos machucou. Como agora eu vou deixar que outra pessoa controle a minha vida? Mas quem quer controlar a sua vida não é o seu pai terreno, mas é o seu Pai eterno. É Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de toda a graça, de toda a consolação. A pergunta-chave dessa noite é quem está de fato no controle da sua vida. E a pergunta é: você já entregou o controle da sua vida a Jesus? Eu sinto que existe hoje pessoas que estão como se estivessem caindo num abismo, olham para o fundo, não conseguem enxergar o fundo e continuam se sustentando com a força da sua mão. E Deus está dizendo assim para eles: solta a sua mão, solta o controle, que eu vou te pegar. O meu filho está pronto para te abraçar. Mas você olha para o fundo, você não enxerga o fundo, e você continua com a sua força, e você não solta. E Deus está dizendo para você: solta, permita que eu cuide de você, nasça de novo, deixa que vou te dar aquilo que você precisa. Pare de se preocupar com o amanhã, só por hoje, deixa eu controlar a sua vida hoje. Eu quero convidar alguém aqui agora, muito especial, a Andréia, para vir aqui à frente. Pedir para a Andréia contar a sua história para nós e como foi esse seu encontro, reconhecendo Deus e o seu Filho Jesus como poder superior, capaz de nos salvar diante da nossa impotência. Boa noite, meu nome é Andréa e sou uma filha de Deus amada, crente em Jesus Cristo, que luta contra a dificuldade de impor limites e ser assertiva, o descontrole emocional, as explosões de raiva, a impulsividade para falar e agir, a insegurança e o medo da rejeição e pensamentos sexuais impuros. Minha infância foi o mais completo caos. Meu pai era um homem amoroso, mas dado ao descontrole emocional e às crises de raiva. Minha mãe sofria de transtorno bipolar e não aderia bem ao tratamento. Seus humores eram inconstantes e suas crises de mania e psicose furiosas. Na escola sofria bullying e tinha poucos amigos. Na idade adulta as coisas melhoraram um pouco, mas apenas um pouco. Agora, era eu que tinha que conviver com meu próprio descontrole e raiva. Além disso, odiava ser dona de casa e me sentia bem culpada todas as muitas vezes que perdi o controle com as crianças. As circunstâncias continuaram não ajudando muito. Tive 2 filhos com deficiência física e observei impotente meu pai definhar de câncer e a minha mãe se suicidar com uma overdose de comprimidos. Depois do suicídio da minha mãe e da adoção do meu 4º filho, tenho 2 filhos biológicos e 2 adotivos, me mudei para Vinhedo. Aqui, apesar do cuidado e da atenção do meu marido, me sentia sozinha. Ainda não tinha amigos na cidade e não tinha mais pais a quem recorrer. Sobrecarregada com o trabalho de uma casa enorme, de 4 crianças pequenas que precisavam de muitos cuidados, me senti totalmente abandonada. Sentia que ninguém me via, ninguém reconhecia meu esforço ou se preocupava comigo. Na tentativa de ganhar afeto das pessoas, tinha criado a estratégia de tentar agradar o tempo todo. Mas, quanto mais tentava agradar os outros, mais via meus próprios desejos e necessidades negligenciadas. A dor só aumentava, era como correr em areia movediça. Nessa época, comecei a frequentar nossa igreja. Vi o lugar como um clube, a oportunidade de estar com boas pessoas, mas tinha muita dificuldade de acreditar em um Deus cuja justiça estava muito além da minha capacidade lógica e da minha concepção humanista. O Deus da Bíblia não cabia na minha visão de tolerância e independência. No fundo, eu buscava um Deus que colaborasse comigo. Eu queria ser o Deus da minha vida. Me afastei da igreja. As coisas foram ficando cada mais e mais difíceis. E cada vez era mais difícil tentar manter minha máscara de controle. Eu precisava de ajuda. Precisava de ajuda com a minha dor emocional, precisava de ajuda em meus relacionamentos e principalmente precisava de ajuda comigo mesma. Eu não gostava da pessoa que eu era, mas não sabia como mudar ou o que mudar.
Então algo maravilhoso aconteceu. Por uma ação milagrosa de Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou em minha vida. Comecei a ler a Bíblia e pela primeira vez entendi o que lia. Lembro-me de que na noite do dia em que tive um encontro com Jesus, abri minha Bíblia em João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muitos frutos, porque sem mim nada podem fazer. Fiquei encantada com a ideia de ser uma extensão do próprio Cristo e finalmente entendi que longe dele, de Jesus, acabaria secando e morrendo. O que quer que precisasse ser feito em minha vida, certamente não poderia ser feito sem Cristo. Naqueles dias, tive uma série de sonhos consecutivos em que me vi como a pessoa irada, arrogante e insegura que eu era. Eu queria mudar, sabia que Deus tinha outros planos para mim. Tudo na minha vida estava confuso e desregrado, mas havia uma esperança. Jesus me via. Continuei frequentando a igreja. No começo tudo foi ótimo. Minha transformação foi tão grande que meu marido e filhos se converteram. Mas logo os velhos hábitos e toda a minha insegurança voltaram a me assombrar. Recomecei com minhas crises de raiva. O ressentimento e a mágoa me consumiam. Já não conseguia ver com normalidade as coisas que falava ou fazia por impulso. E para lidar com a ansiedade, usava recursos inúteis, como devorar uma barra inteira de chocolate ou assistir a filmes que agora eu sabia serem impróprios. Finalmente, todos esses conflitos me levaram a um estado de depressão. Quando comentei com uma amiga da igreja que eu estava deprimida, ela me indicou o Celebrando a Recuperação. No dia em que cheguei ao Celebrando pela primeira vez, estava muito mal, mas naquele dia a lição era esperança. Falei da minha insana busca por aprovação. Falei da dor que sentia a menininha rejeitada dentro de mim. E as mulheres só me ouviram. Achei fantástico. Agora, além de um Deus que me via, existiam pessoas que me ouviam. Passei a frequentar e ainda frequento assiduamente as reuniões do grupo. Ali encontrei referências que precisava para ter uma vida cristã. Ali aprendi que libertação é um processo. Nela é necessário que eu faça a minha parte, que busque aprender de Jesus. E na luz da sua presença, ouse olhar para as minhas próprias fraquezas, permitindo que Deus me cure e me modifique cada dia mais. Ali encontrei apoio e segurança para abandonar hábitos e formas de relacionamento destrutivos. Ali aprendi que para cuidar dos outros é preciso primeiro que eu cuide de mim. Ali aprendi a impor limites e a dizer a verdade sobre quem eu realmente sou e o que sinto. Ali aprendi e ainda aprendo a aceitar minhas limitações e a dos outros sem ser conivente com o pecado. Para este ano, tenho 2 boas expectativas em relação às reuniões do Celebrando. A primeira delas é continuar experimentando o crescimento e a cura que Jesus reservou para mim. A segunda é ter o prazer e a alegria de encontrar você lá, para podermos desfrutar juntos de tudo isso. Obrigada pelo seu silêncio. O que impede você de aceitar o convite de Jesus para continuar essa jornada? Na verdade, no meio dessa jornada, para que você termine a segunda parte, é preciso agora convidar Jesus para ser o seu guia. Você já reconheceu que é impotente, já entendeu que existe um Deus que é o Pai que você nunca teve, mas é o Pai que sempre quis ser o seu Pai, com o melhor para a sua vida. E você precisa entender que existe Jesus Cristo, o Filho mais velho, que vem ao nosso encontro para que possa nos mostrar esse caminho até o Pai. Talvez o que hoje te impede é o orgulho, é o seu status, é reconhecer que você não pode, que tudo que você tem não é capaz de gerar em você a paz que você necessita. Talvez você sinta culpa, você olhe para trás e veja quantas pessoas você machucou, quantas feridas você já causou. Mas eu quero dizer para você, e o próprio apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que não possa ser perdoado, não existe culpa que não pode ser apagada. Talvez você tenha medo
medo de colocar a sua vida de novo, dependendo de alguém, mas eu quero que você saiba que você está colocando a sua vida sendo dependente de um poder superior, do Deus eterno, do Criador do céu e da terra, do seu Filho Jesus Cristo, que te ama, morreu na cruz, por você e por mim. Talvez o que te impeça hoje é preocupação. Preocupado, ok, eu me entrego, mas e amanhã? Amanhã é segunda-feira. O próprio apóstolo também, Paulo dizia assim, que ele também tinha crises muitas vezes, e sabe o que Deus respondia para ele? O pai respondia assim: a minha graça te basta. Hoje, as minhas misericórdias e a minha graça se renovaram sobre a sua vida. Amanhã eu renovarei a minha graça e as misericórdias. E o que você terá para amanhã, eu prepararei antes que você acorde. E eu estarei sempre te dando aquilo que você precisa. 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não se preocupe, viva só hoje, um dia de cada vez. Pela fé, sem duvidar. Pela fé, um salto no escuro, sim, mas confiando que esse Deus está pronto para te acolher. Como eu dou esse passo? Aceite então o Filho de Deus, Jesus como Salvador. Aceite o convite de Jesus para ser o seu Salvador, para receber dele o perdão pelo seu pecado, aceitar então a vontade de Deus como o seu alvo na sua vida, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, e aceitar o poder do Espírito Santo como a sua força, para ajudá-lo a terminar essa jornada. Lembra que eu falei que eu queria ter visto Jesus? Mas eu aprendi que Deus me deu um outro privilégio, o privilégio de experimentar do Espírito dele, o mesmo privilégio que ele dá a milhões de outros filhos dele em todos os lugares, porque o Espírito pode estar em todos os lugares, e Jesus, quando aqui estava encarnado num homem, ele só podia estar ali na Judéia, na Galileia, e ele dizia que era preciso que ele voltasse ao Pai, para que o Espírito pudesse estar conosco, e nós podemos ter o Espírito aqui hoje. Esse Espírito nos dá força para continuar nessa jornada. Esse Espírito sopra em nosso coração a verdade, as palavras de Jesus, e nos ajuda. Paulo fala em Romanos 10:9 o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero convidar você a confessar a Jesus agora como seu Senhor e Salvador. Talvez nunca você tenha tido essa oportunidade, você já conhece Jesus, sabe sobre Jesus, mas eu quero te dar a oportunidade hoje de confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, esqueça quem está do seu lado, quem te trouxe, com quem você veio, o seu amigo. Você agora é só você e Deus. Jesus está fazendo agora a sua mediação. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça comigo esta oração. Faça essa oração no íntimo do seu coração. Senhor Deus, eu quero voltar a viver ao teu lado, a experimentar com o Senhor o Pai que eu desejo, que eu preciso. Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, que me conhece, que me ama e que me sustenta. E reconheço que eu não sou capaz de fazer o que te agrada. Reconheço a minha impotência. Reconheço que sou pecador. Mas quero aqui confessar que Jesus é o meu Salvador. Quero convidar Jesus a viver em mim. Que a mesma plenitude de Deus que havia em Jesus habite em mim agora, e que teu Espírito cele em meu coração essa profissão de fé, para que eu viva uma jornada de recuperação, lutando contra a minha natureza de Adão e buscando a natureza de Cristo em mim.
Senhor Deus, aceita a nossa oração, recebe aqui a oração de cada um que aqui faz, ó Pai. Que o Senhor promova a cura, a libertação, a restauração. Que o Teu Espírito agora, ó Pai, sopre e inunda esses corações, todo ser, toda a mente, toca poderosamente agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.